sempre gostei de jogar videogame. Mas eu tenho um problema sério com videogame. Aliás, eu tenho um problema sério com algumas coisas, assim. Eu sempre fui uma pessoa que internalizei muito as coisas que eu fico pensando durante o dia, ou que eu faço muito, tal. Você tem noção, quando eu estava lendo o Velho Testamento, primeira vez que eu falei assim, eu vou ler a Bíblia inteira. Aí eu comecei a ler o Velho Testamento. Meu irmão, você não tem noção de que eu acordava no meio da noite, então assim, eu tinha que ler rapidão, então era leitura, vamos lá, eu tenho que ler essa Bíblia nesse ano. Meu irmão, eu acordava no meio da noite pensando assim, ai meu Deus, vamos pegar Davi vai morrer agora, não, aí eu acordava falando essas coisas, acordava falando dos reis, tipo, acordava assustado com a história, eu estava na guerra, junto com Davi lá, vamos batalhar, acordava, então eu sempre internalizei muito, e aí então com o videogame era a mesma coisa, o que culmina no meu problema com o videogame, eu só jogava jogo de videogame que era corrida, jogo de futebol, beisebol, basquetebol, qualquer coisa que fosse de esporte, de corrida, eu jogava. Mas quando ia para jogo de tiro, jogo que tem que passar de fase, famoso GTA que todo mundo jogou, esses jogos 007, Call of Duty, que é uns jogos que a molecada conhece assim, eu tinha um problema, dois problemas na verdade, eu ficava acordando à noite pensando que eu estava no jogo e que eu tinha que matar as pessoas, então eu fiquei assim, será que eu vou ficar violento um dia, sair no meio da rua querendo matar? E eu tinha um outro problema, que o jogo ia ficando difícil, eu trocava de jogo, olha que legal. Então na minha história, até os 25 anos, eu sou um rapaz que teve todos os videogames do mundo, mas eu não posso falar que eu fechei algum jogo do videogame. Eu nunca zerei um jogo. Eu sempre falava assim, agora está muito difícil, eu estou morrendo, é hora de trocar de jogo. Aí trocava, e eu falava para o meu pai, vamos lá, comprar um jogo. Aí ele falava, mas é R$200, filho. Eu falava assim, mas aquele lá perdeu a graça. Não é que tinha perdido a graça, é que tinha ficado difícil, e para mim, ficar difícil tinha perdido a graça. Não estou mais ganhando, por que eu vou jogar isso daqui? O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Não muita coisa. Não sei por que eu te falei isso. Mas eu quero falar a respeito das fases e níveis, talvez. É por isso do jogo, porque o jogo tem fases, tem níveis. Você pode jogar no fácil, no médio, no difícil, no super difícil, no difícil pra caramba. E você pode... E tem fases, você tem que passar as fases, tem etc e tal. E eu acho que a nova vida, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o ministério de Jesus, a nova vida em Cristo Jesus, ela tem fases, ela tem níveis. Não que sejam níveis que você precisa batalhar para passar, ou que sejam fases que aqui está fácil, aqui está médio, aqui está difícil, eu tenho que me virar para passar, senão eu não alcanço. Não é a respeito disso, mas são a respeito de momentos. Momentos em que a nova vida em Cristo Jesus nos leva a viver. São fases que nós passamos quando começamos a viver essa nova vida em Cristo. Ou quando nós, pela primeira vez, nos encontramos com Jesus. Nós vivemos diferentes fases. E eu vou ler alguns textos, na verdade são 3 textos, durante o que a gente vai pensar, vai refletir aqui, que o primeiro texto está lá em João 9, João 9, versículo 1, do versículo ao 34, nós não vamos ler tudo, nós vamos ler só o comecinho. Essa é a história de uma cura que Jesus fez. Diz assim, João
capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Cara, sabe, quando eu vejo assim, eu penso assim na nova vida em Cristo Jesus. Eu já penso direto em pessoas sendo curadas. Eu não sei se você recebeu alguma cura de Deus, se você recebeu alguma cura de Jesus, mas a história da Bíblia, Jesus, ele nem veio para curar pessoas, ele não veio para fazer maravilhas, sinais e maravilhas, ele veio para ensinar o reino de Deus, o caminho do reino de Deus. Mas por algum motivo, pelas necessidades que as pessoas tinham, a primeira coisa que ele fazia quando se encontrava com as pessoas olhavam para ele e falavam assim: mestre, eu preciso enxergar. E ele dava cura para essas pessoas. E o outro falava assim: eu preciso andar. E ele fazia aquela pessoa andar. A outra pessoa dizia assim: eu preciso ouvir. E Jesus colocava a mão sobre elas e elas ouviam. E aí as pessoas falavam assim: mestre, eu preciso falar porque eu sou mudo. Aí Jesus colocava e curava as pessoas e elas começavam a falar. Eu não sei te dizer porquê, mas na verdade eu acredito que por uma íntima compaixão e misericórdia de Jesus, a primeira coisa, a primeira fase que Jesus te entrega nas mãos para uma vida nova com Ele é cura. E eu não sei se você foi curado fisicamente, se você já teve o prazer de sentir uma cura física, de você estar sentindo talvez uma simples dor e pedir a Deus que Ele tirasse aquela dor, e Ele tirou, ou se você foi curado de coisas maiores, eu não sei, sabe, eu acho lindo que nessa casa nós já vimos pessoas sendo curadas de HIV, cara, que maravilhoso isso, a pessoa olha para Jesus, e Jesus olha com íntima compaixão e te cura. Ele olha para você e fala assim: não, eu não posso fazer nada com você antes que você esteja curado. E a primeira fase de Jesus é a cura. Mas o que eu acho mais lindo na história de Jesus, o que eu acho mais lindo no ministério de Jesus e no ministério de Deus, do poder de Deus, é que olhar para a cura como só uma cura física é a coisa mais pequena e medíocre que nós podemos fazer. Porque esse homem, ele era um cego de nascença. Cego de nascença só poderia ser curado pelo Messias. Era um milagre messiânico. Porque um cego, aí olha como nós precisamos ver as histórias das pessoas. Às vezes nós nos importamos pouco com as histórias, e aí nós não entendemos o que Deus está trabalhando naquela pessoa. Mas olha o que Deus estava trabalhando na vida desse cego. Esse cego, ele era um cego de nascença, e cegos de nascença eram considerados amaldiçoados por Deus. Por isso que os apóstolos perguntam: quem pecou? Os pais dele ou ele pecou? Aí Jesus fala assim: ninguém pecou. Olha que lindo, olha que maravilhoso. O que Jesus está fazendo na vida desse homem não é apenas curá-lo para ele enxergar.
Aquele homem estava enxergando para a glória de Deus, mas a história vai contando que os vizinhos dele, se você continuar lendo o texto, os vizinhos começam a falar assim: ué, não era aquele homem que não enxergava? Aí algumas pessoas falavam assim: não, é um homem muito parecido, mas ele olhava e falava assim: não, sou eu mesmo. E aí os fariseus começaram a querer estudar e foram lá discutir com aquele homem falando assim: você não é o cego de nascença? Como que você está enxergando? E aí ele fala assim: olha, um homem me curou, eu não sei direito quem, mas um homem veio aqui, colocou a mão nos meus olhos, falou para eu ir no tanque e eu fui curado. E aí começa uma discussão a respeito daquela cura, começa uma discussão a respeito do que aconteceu naquele homem, porque muito mais do que aquele homem enxergar, quando Jesus cura este homem, Jesus está curando a alma dele, está curando ele de dentro para fora, não está curando apenas os olhos, mas está curando a vida desse homem. Olha que da hora, ele é um homem que antes era rejeitado pela sociedade, amaldiçoado, que não se sentia, não podia fazer parte da sociedade, ele não podia fazer parte do templo, ele não podia fazer parte das coisas de Deus, ele era visto como um homem rejeitado e desprezado, mas agora quando ele é curado por Jesus, Jesus declara sobre ele que toda maldição caiu por terra, e que ele pode reconstruir e ter vida nova para a glória de Deus. A dimensão da cura, meu irmão, você não faz ideia, de que quando Jesus te cura, Ele não te cura apenas fisicamente, ou Ele não te dá apenas um emprego, ou Ele não te dá apenas uma família, ou Ele não te dá apenas amigos, Ele está te curando em outras dimensões, Ele está te curando de dentro para fora, para você fluir vida e vida com abundância. Agora ninguém podia olhar para aquele homem e falar assim: ei, você é amaldiçoado por Deus, porque ele dizia assim: não, eu falo, toda maldição foi quebrada, aquele homem me curou. O que Jesus fez na sua vida, em primeira instância, foi te dizer que toda maldição foi quebrada, tudo se fez novo, você pode viver para a glória de Deus. Mas mais do que isso, porque não basta, sabe, muitas vezes, meus irmãos, não basta só a gente se sentir curado. Às vezes não basta só a gente se sentir livre, se todo mundo que olha ao nosso redor ainda nos vê como desprezado, como medíocres, como miseráveis. Mas então Jesus faz uma coisa linda na história desse homem, porque ele estava curado de dentro para fora, mas agora o olhar das pessoas sobre ele também tinha sido mudado. Sabe o que Jesus fez quando Ele entrou na sua vida? A primeira coisa que Ele fez foi te curar, te limpar de dentro para fora, dos seus medos, das suas inquietações, das suas mágoas do passado, das coisas que você dizia que você não era capaz. E aí as pessoas que diziam assim: olha, você não vai dar em nada, você é um lixo, você só serve para ser nada com nada. Agora as pessoas começam a olhar para aquele homem e dizer assim: ele não é mais amaldiçoado, ele não é, pode chamar ele, pode convidar ele para sentar aqui na mesa, pode chamar ele para fazer parte da nossa turma, a gente pode ser amigo dele agora. Sabe, meus irmãos, eu quero te falar algo que, cara, é da parte de Deus para as nossas vidas. Meu, olha para a história de Moisés. Moisés era um homem gago, que ninguém dava valor, falava assim: meu, tudo bem, você é príncipe do Egito, mas você é gago. Você é príncipe do Egito, mas você tem algo que uma deficiência, você tem, mas deixa eu te perguntar, e é para você, se você entende e compreende isso, você vai glorificar a Deus, porque, meu irmão, quando aquele homem estende o cajado e abre o mar, não teve um egípcio e um judeu que pode ter dado risada da cara dele, porque ele era gago, porque todos tiveram que olhar para ele dizendo assim: verdadeiramente é um homem chamado e escolhido por Deus. Cara, eu não sei se você tem alguma coisa que as pessoas podem dar risada, ou podem dizer que você é nada, mas
deixa eu te falar, quando Jesus entra na sua vida, Ele cura você de dentro para fora, e também cura o olhar das pessoas sobre você, porque as pessoas precisam olhar para você e dizer assim: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um adolescente de Deus, é um jovem de Deus, eu não tenho nada para falar sobre ele, eu não posso nem dar risada do defeito dele, porque as coisas que Deus faz através da vida dele são fenomenais. E aí nós vamos para o segundo ponto, que Jesus, abra em Lucas capítulo 17, ou se você não quiser eu vou ler rapidinho, Lucas capítulo 17 versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. A segunda fase da nova vida em Jesus é que a primeira ele te cura, ele te transforma de dentro para fora, ele te transforma de fora para dentro, mas não para por aí. Quando ele te cura, se você for grato, se você olhar com os olhos do samaritano, que foi curado de lepra, e dizer: obrigado, Jesus, sabe o que Jesus faz com você? Ele te salva. Ele tira todo o peso do pecado que estava nas suas costas. Como disse o nosso pastor no domingo, Ele te dá a leveza da graça sobre você. Ele fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, não adianta ser curado, não adianta ter dinheiro, não adianta ter uma família feliz, não adianta ter o carro do ano, não adianta ter as coisas melhores dessa terra, não adianta você ser curado pelo próprio Jesus, não adianta Jesus ter te limpado, não adianta Jesus ter te feito nova pessoa, se Ele não te salvar. Mas Jesus, Ele fez com este homem que voltou e agradeceu. Ele disse assim: ei homem, levante-se e vá, porque você está salvo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para a minha glória você está salvo, não há mais nenhuma condenação, você está em paz com Deus, você pode se ajoelhar e falar com o Pai, você pode orar e ser ouvido, você pode ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Você agora faz parte daqueles que eu digo: vinde, vocês são meus amigos. Eu não chamo mais de servos, mas eu chamo você de meu amigo, de meu querido amigo. Meus irmãos, eu fico imaginando que aquele homem não entendeu nada naquela hora, porque ainda não tinha havido a cruz, não estava o ministério de Jesus, da crucificação não tinha sido revelado, ele não entendeu nada, na boa, ele não entendeu nada. A gente acha que as pessoas já entendiam e sacavam assim na hora, mas era igual nós, a gente também não entende as coisas na hora. Mas Jesus, mas aquele homem, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando assim, sem querer falar nenhuma heresia, cara, eu podia ter escrito a Bíblia parte 2, história daqueles que se encontraram com Jesus depois que Jesus morreu, sabe? Tipo, parte 2 da Bíblia, só da galera contando o que aconteceu com a vida deles. Eu acho que ia ser muito, muito da hora, muito interessante pra gente.
Deus me perdoa se isso foi a maior heresia do mundo, vocês me perdoem também, mas eu acho que ia ser legal. Porque eu fico imaginando que aí Jesus morre, e aí Jesus olha para aqueles, e aí esse leproso, ele se encontra com aqueles 9 outros leprosos, e ele diz assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, vocês foram curados de lepra que nem eu, não foram? E eles olham e falam assim: fomos. Vocês puderam voltar para suas famílias, não puderam? A gente pôde. Vocês tiveram oportunidade de abraçar seus filhos, não tiveram? Tivemos. Vocês conseguiram um emprego de novo, não conseguiram? Conseguimos. Vocês conquistaram alguns sonhos, não conquistaram? Conquistamos. Mas aí aquele homem, ele pode olhar e falar assim: mas deixa eu te falar uma coisa, vocês conquistaram tudo isso, mas eu conquistei a vida eterna sobre mim. E ele pode ter olhado, sabe, eu não sei, cada um deve ter tido uma história diferente depois daquela cura. E talvez muitos ficaram muito melhor de vida, com uma família muito mais feliz, com muito mais dinheiro no bolso, com muito mais alegria, viajando para todo canto, toda hora. Mas só aquele homem podia se ajoelhar diante do Pai e dizer: Abba, Pai, eu estou diante de Ti, com a certeza que o sangue do Cordeiro está sobre mim, e que nenhuma condenação há em mim, porque aquele dia Jesus me salvou. Meus irmãos, nós precisamos voltar a falar para as pessoas que não importa a cura, não importa o dinheiro, não importa a vida boa, não importa o emprego, não importa a família feliz, se eles ainda não são salvos por Cristo Jesus, eles ainda não têm nada. Mas nós falamos assim: eu não vou falar de Jesus, porque Ele já tem tudo, Ele não tem o céu, e você tem, para a glória de Deus. Você tem muito mais do que qualquer pessoa nessa terra, você tem paz com Deus, você está livre de todo pecado. Ah, meu irmão, isso me deixa apaixonado, isso me deixa apaixonado, cara, isso me deixa apaixonado de verdade. É motivo para a gente sair correndo, feliz, gritando na rua: eu tenho paz com Deus, a minha vida é em paz com Deus, eu não tenho pecado, eu estou livre do peso e da condenação, eu só posso ver a graça, a graça, a graça, a graça sobre mim, a graça de Deus sobre mim. Eu vejo tanta gente achando que tem tudo, eu olho para ela e falo assim: meu irmão, você não tem nada, porque você não tem o que eu tenho. Jesus de Nazaré me salvou de todo pecado na cruz do Calvário. E aí em João 4, tem nossa terceira fase, o nosso terceiro momento de vida nova. João 4 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria te dado água viva. Aí continua a história dizendo assim:
não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí lá no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do segundo testemunho dado pela mulher. Aí olha a história dessa mulher. Ela é samaritana. Primeiro, judeu não gosta de samaritano. Judeu despreza samaritano. E aí quando ela faz as perguntas a Jesus, Jesus fala assim: não tem nada a ver com o monte, não tem nada a ver com nada. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está falando para aquela mulher? Ei, mulher, eu não me importo de você ser samaritana. O meu Pai não se importa de você ser samaritana. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. O meu Pai não se importa de você ter tido 5, 6, 10, 20, 40 maridos. O meu Pai não me importa de você ser tatuado ou não. O meu Pai não se importa de você ter usado droga ou não. O meu Pai não se importa de você ter sido uma pessoa desprezível ou não. Meu Pai não se importa se você matou 5, 10, 15 pessoas. Meu Pai não se importa se você foi líder do tráfico, chefe do morro, se você foi um político corrupto. O meu Pai não se importa com isso. Porque o meu Pai se importa com quem é verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. E Ele diz para aquela mulher: pouco me importa você ser samaritana. Eu quero dizer para você, mulher, que não é a respeito de ser judeu, não é a respeito de ser samaritano, é a respeito do que eu faço na vida das pessoas. E os verdadeiros adoradores não têm lugar para adorar, eles adoram em espírito e em verdade. E pouco importa o passado, a trajetória e a vida deles. Pouco me importa se você teve 5 maridos, o importante é que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele cura a mulher das suas rejeições, Ele cura aquela mulher do seu passado, e Ele diz para aquela mulher: você tem paz com Deus, você pode me adorar. Mas aí a Bíblia continua. E a Bíblia fala, nós lemos no versículo 39, que ela vai aos samaritanos e começa a testemunhar a respeito de Jesus. Sabe o que Jesus fez naquela mulher? Deu um propósito de vida para aquela mulher. Ela era só uma samaritana que tinha pecado pra caramba, mas agora ela é uma samaritana, que vai por toda Samaria, pregando o evangelho, dizendo assim: nós também somos amados por Deus, nós também temos paz com Deus, venham e creiam em Jesus Cristo de Nazaré, que está ali, venham ver Ele, venham ouvir as palavras dEle. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos salvou, Ele está dizendo que nós também somos amados. Sabe, meu irmão, sabe o que eu fico pensando? E aqui eu quero te falar uma coisa muito preciosa, que primeiro aconteceu comigo. Não, mentira, primeiro aconteceu com ela, obviamente, mas depois aconteceu comigo. Aquela mulher tinha 5 maridos, teve 5 maridos. Aquela mulher tinha uma vida desprezível.
para a sociedade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela não tinha mais nada o que fazer. E o dito popular diz que cabeça vazia é oficina do diabo. E sabe que isso é a maior verdade? Deixa eu te contar um pouco a respeito de mim. Quando eu não tinha muito o que fazer, mas não é o que fazer de trabalhar, de estudar ou de coisa assim, é quando eu não tinha entendido o que Jesus queria de mim nesta terra. Eu tinha muito tempo livre, e com muito tempo livre, eu tinha bastante tempo para pensar besteira e para aquelas besteiras se tornarem atos de pecado. Sabe por que eu fico imaginando que essa mulher, depois disso, ela se acertou com um marido, que ela se acertou com um, ou largou aquele lá, porque aquele não era dela, mas ela se acertou com Deus, acertou a sua vida, porque agora ela tinha um propósito, ela tinha que falar a respeito de Jesus, e ela tinha que dar testemunho a respeito de Jesus. Agora ela era uma missionária de Jesus, agora ela era uma discípulo de Jesus, e para ser discípulo de Jesus, ela não ia testemunhar nada com a vida torta, tendo 5 maridos, tendo 10 maridos, tendo uma vida de pecado. Ela não poderia fazer isso. Então a transformação dela veio quando ela entendeu o propósito de vida dela. Sabe, meus irmãos, quando eu entendi que eu amava a igreja, que eu amava Jesus Cristo, que a minha vida era para servir ao Senhor Jesus, até quando minha namorada fala, quando eu quero falar assim, tô cansado, vamos extravasar hoje, eu falo para ela, ela fala assim, sabe o que é? Hoje é sábado, é primeiro sábado do mês e tem Santa Ceia na minha igreja, a gente vai ter que ir. Aí não dá tempo de pecar, eu até queria pecar, mas aí não dá porque eu tenho que ir para a Santa Ceia. Aí na Santa Ceia o pastor da igreja dela fala assim, ô Gustavo, vem aqui dar uma palavra. Sabe, aquela mulher, agora serva do Senhor Jesus Cristo, não tinha mais tempo de ficar arrumando marido, porque ela tinha que pregar o evangelho. E Jesus nos dá propósito. Você está pecando muito, meu irmão? Você está fazendo muita besteira no dia a dia? Acorde para o seu propósito que Jesus te deu, porque quando você tiver esse propósito, não dá tempo de você pecar, não dá tempo de você olhar para os lados, não dá tempo de você olhar para trás, porque você tem uma grande obra para cumprir, mas é a respeito de você entender o seu propósito. E aí Jesus faz isso na vida das pessoas, ao final de dar uma nova vida totalmente transformada para os desígnios dele. Ele nos cura, ele nos salva e nos dá novos propósitos de vida. E o desejo do meu coração, de verdade, é que você seja curado, que você seja salvo e que você viva o propósito de ser sal da terra e luz do mundo, para a glória de Deus. Sabe, eu quero confessar algo que aconteceu hoje comigo. Eu queria chamar o grupo de louvor. Eu queria confessar algo que aconteceu hoje comigo no trabalho. Eu estava lá, devia ser umas 3 horas da tarde, mais ou menos, e a voz do Espírito começou a soprar nos meus ouvidos. E sabe aquela coisa do que as pessoas falam, de que quando você começa a ouvir a Deus, quando você está disponível para Deus, não importa o lugar onde você está, você vai ser cheio de Deus? Cara, eu comecei a chorar. Deus falando comigo e eu comecei a chorar. E aí, para não assustar, eu comecei a falar em línguas estranhas, baixinho, ali no meu computador, mas eu estava chorando e ouvindo a voz de Deus e falando com Deus, e Deus falando comigo, ali no trabalho, e eu comecei a chorar.
E o que Deus estava falando comigo? Sabe o que Ele estava falando? Ele estava falando assim: Gustavo, você vai ministrar hoje à noite, não vai? Sobre as fases que eu entrego para as pessoas de uma nova vida em mim. Não vai falar e eu vou falar, Deus. E sabe, Jesus começou a falar assim: mas fala para eles uma coisa, que eu entrego oportunidades, mas que basta, que é necessário que eles queiram viver essas oportunidades. Eu só deixo disponível, mas eu não enfio garganta abaixo. Eles precisam querer. Meus irmãos, sabe por que você não foi curado até hoje? Da sua amargura, do seu ódio, da sua raiva, do seu ressentimento? Não é porque Deus não quis, é porque você não deixou. Porque Deus olha para você e fala assim: eu quero te curar. Mas sabe, a gente não deixa. A gente quer ficar sentindo aquilo, porque parece que aquilo alimenta uma raiva, e parece que alimentar a amargura é bom, não é? Você fala assim: eu vou fazer para mostrar. Mas Jesus está falando assim: não, deixa eu te curar, entrega na minha mão, esquece o que fizeram com você, esquece o que falaram para você, eu estou te curando de dentro para fora. Mas por favor, ajoelhe-se diante de mim e fala assim: Deus, eu quero verdadeiramente ser curado. Sabe, Deus está disponível, meus irmãos. Jesus está disponível falando: eu quero transformar a sua vida. Mas Ele fala assim: por que você não deixa? Eu quero te curar. Eu quero te transformar. Sabe, Jesus fala assim: eu quero te salvar, eu quero te salvar. Só que você fica colocando empecilhos para deixar eu te salvar, para dizer que eu sou teu pai, papai amado, eu sou teu Deus. Você coloca tanto empecilhos, você vem na igreja, você já até aceitou, você levantou a mão, você disse para Deus: eu te aceito, mas você ainda verdadeiramente não deixou Ele te salvar. Mas Jesus está dizendo: eu estou disponível aqui, para você se ajoelhar igual o samaritano fez, e disse: Pai, eu prostro e sei que o Senhor é Deus. E Jesus falou assim: a sua fé te salvou, vá em paz. Só que nós precisamos desejar, nós precisamos querer, porque não basta, isso faz parte do caráter de Deus, não basta só Deus falar: está disponível, basta você pegar. Você tem que pegar. E não basta, meu irmão, Ele só te dizer que você tem um novo propósito, um novo objetivo, uma nova realidade, uma restauração da sua vida, se você não desejar viver este propósito para a glória de Deus. Meu irmão, sabe, eu vou abrir meu coração aqui. Eu tenho orado tanto para Deus, que eu falo assim para Deus: Deus, eu acho que eu não consigo passar a paixão que eu tenho por Ti, Jesus, para as pessoas. Eu acho que eu não consigo, no meu olhar, mostrar para as pessoas o quanto e contagiar elas da paixão que eu tenho por Ti, Jesus. Eu não consigo mostrar para elas que a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi viver pelo Evangelho. Meus irmãos, se você soubesse de verdade o quanto um dia eu olhei para os meus pais e disse: eu jamais pisarei numa igreja evangélica, eu jamais falarei de Jesus. Para hoje, o que
o que ferve no meu coração de dizer, eu quero morrer dentro de uma igreja, pregando o evangelho. Se você soubesse o que queima dentro do meu coração, o que foi transformado em mim, mas eu não consigo te passar, eu não consigo que você fale assim, olha, pastor, eu vou evangelizar agora todos os dias. Eu não consigo que você olhe para mim e diga assim, Gustavo, eu posso abrir a minha casa para evangelizar pessoas, eu quero evangelizar o meu prédio, eu posso começar a fazer reuniões semanais lá, eu posso começar a fazer um propósito, um projeto de oração na madrugada. Gustavo, eu posso começar a sonhar em ser missionário, eu posso sonhar nos propósitos de Deus. Não, meus irmãos, eu não consigo te manipular a esse ponto, eu não consigo fazer isso. Mas o que eu posso testemunhar a respeito é que quando eu fiz isso, a minha vida realmente foi uma nova vida transformada. Eu quero te falar, meu irmão, eu não posso te convencer com palavras, mas eu posso te dizer que não há nada melhor, e que nenhuma transformação da sua vida vai ser melhor do que a transformação de viver os propósitos de Deus. Que nenhuma vida sua vai ser melhor do que viver para Jesus Cristo, dizendo verdadeiramente, estou buscando as coisas de Deus e as demais serão acrescentadas. Eu só posso te dizer, meu irmão, e orar por você, mas eu posso te dizer que é muito bom. Eu posso te dizer que faz muitos anos que a minha família tem vivido isso. E tempestades vêm, problemas vêm, mas quando a gente olha para dentro de nós, nós já estamos falando de começar e continuar para a glória de Deus, porque a gente descobriu a melhor vida que poderia ser vivida nessa terra. Meu irmão, se você ainda está pensando num jeito de ser feliz, num jeito de realmente dar risada sozinho, num jeito de realmente viver a felicidade plena, eu posso te falar, com toda a certeza que eu tenho nesta vida, que a sua vida vai ser feliz, quando você começar a trabalhar para Deus, e começar a ver a sua vida frutificar, porque não tem coisa mais feliz para uma árvore, do que ver que ela está carregada de frutos. A árvore se realiza quando ela está carregada, é o propósito da árvore, é dar oxigênio, é dar vida às pessoas. Percebe Deus nos comparou a árvores que dão frutos. Pensa numa árvore, a árvore só serve para nos dar oxigênio, a árvore nos serve para nos dar alimento, a árvore nos serve para nos dar sombra, a árvore não serve para nenhum motivo próprio. A árvore não serve para nenhum motivo próprio, ela só serve para abençoar a vida de outras pessoas. E quando eu comecei a viver isso, a minha vida começou a ser feliz. E sério, eu quero que vocês levem em consideração isso que eu falei. Uma nova vida curada, deixe Deus te curar. Uma nova vida salva, deixa Deus te salvar. E uma nova vida cheia de propósito. Comece a batalhar pelo reino de Deus hoje, e a sua vida vai começar a ser transformada ainda hoje. Para a glória de Deus, aplauda o Senhor.